Olá, amigos, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, aos mentores da casa, por estarmos aqui buscando conhecer essas mensagens, refletir e alimentar as nossas almas com elas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 28º, Coletânea de Preces do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das tentações. Então, essa leitura vai ser de preparação para a nossa prece inicial. Então, vamos ouvir com atenção, meditando sobre cada frase que aqui está no Evangelho, para que a gente se prepare para entrar em comunhão com Deus. Não nos deixes cair entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam nos desviar da senda do bem, nos inspirando maus pensamentos. Nós somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar as nossas faltas e nos melhorar. Em nós mesmos está a causa primária do mal e os espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que eles são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres imperfeitos. Senhor Jesus, nosso guia, nosso mestre e nosso modelo, nós agradecemos por aqui estarmos. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de conexão com o Evangelho, de elevar os nossos pensamentos a Deus, poder entrar em comunhão com Deus, fonte de todo amor, de toda bondade e misericórdia. Abençoa todos nós que aqui estamos, vós que conheceis as nossas necessidades. Mas, Senhor, também te rogamos que os bons fluidos desse culto do Evangelho possam se espargir por todos os lares do planeta Terra, especial aqueles que estejam a passar por dores. Nos abençoa, nos conduz, hoje e por todo sempre. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre as tentações, é aquele trecho da oração dominical. E nós vamos lembrar aqui, relembrar, daquela passagem onde Jesus vai ao deserto após ser batizado por João Batista, e ele vem nos ensinar a lição, né, que ele vai passar por 3 tentações. Na verdade, ele é uma forma simbólica, mas para nos ensinar que nós somos frágeis, imperfeitos e estamos sujeitos à tentação. Era costume à época de todos os profetas, antes de iniciarem as suas missões, irem ao deserto. E Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, se preparando para a missão dele. Na verdade, ele já estava preparado apenas para nos ensinar a nos preparar para aquilo que nós temos que fazer, né? Então, o Evangelho, todos os evangelistas, eles falam sobre essa passagem e falam também que a origem da tentação, a origem das tentações são as nossas imperfeições. Então, considerando que Jesus era um espírito puro, portador de qualidades divinas, ele não foi tentado. E nós vamos trazer aqui Kardec, lá na Gênese, uma mensagem de João Evangelista, no capítulo 15º, no item 53, quando vejam a mensagem confirmando que essa é uma passagem simbólica. O Evangelho é cheio de simbologia e ensinamentos. É preciso a gente retirar o espírito da letra, né? Então, nos diz João Evangelista, lá na Gênesis, né, que é de Kardec. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer com que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. E que, pela sua natureza fraca, frágil, ela é impelida a ceder. Então, a tentação é uma figura e fora preciso ser cego para torná-la ao pé da letra. Então, o espírito do mal, ele jamais poderia
causar nenhuma influência sobre a essência do bem. Isso também foi confirmado pelos espíritos em resposta à questão 459, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Então, nós vemos que essa mensagem, a saída de Jesus ao deserto e as 3 tentações foram simbólicas para nos ensinar o quanto nós estamos sujeitos a sermos tentados. E aqui os espíritos respondem a Kardec que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que o que a gente imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem, né? E tem outra questão que Kardec vai dizer, como, já que nós somos falíveis, imperfeitos, de que meios nós podemos utilizar para neutralizar a influência desses maus espíritos? A resposta é sucinta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então, Jesus veio com essa passagem a nos ensinar a reconhecer a nossa fragilidade. Nós estamos sujeitos às tentações porque somos espíritos imperfeitos, mas ele também veio nos ensinar a forma como neutralizar, cultivando a humildade, reconhecendo a nossa fragilidade, as nossas imperfeições, através do autoconhecimento, orando, vigiando constantemente, estando em comunhão com Deus, fonte de todo amor e misericórdia para o fortalecimento moral das nossas almas. Então, a simbologia dessas tentações, nós vamos perceber que são todas com relação às coisas materiais, aos valores materiais. Na primeira tentação, o adversário do bem disse a ele o seguinte: você não está com fome? Transforme essas pedras em pães para saciar sua fome. Na segunda, Jesus foi tentado a forma como ele vivenciava a sua espiritualidade e a sua conexão com Deus e praticava a sua fé. E a terceira tentação, ele foi tentado a obter poder, obter riqueza, obter uma posição de privilégio e de prestígio. Então, nós retiramos dessa passagem um roteiro para a nossa autoiluminação. E a primeira reflexão, né, a primeira lição que a gente extrai é nós pensarmos a respeito da necessidade do recolhimento, da pausa para refletir sobre os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Será que eu estou trilhando o caminho que vai me levar a concretizar o objetivo da minha encarnação? Porque na correria, muitas vezes, nós não paramos para ponderar o que nós estamos fazendo aqui. E é a oportunidade que nós estamos tendo nessa reencarnação. Então, essa ida de Jesus ao deserto, ausentando-se da convivência social, né, foi uma lição para que a gente possa reservar um tempo nas nossas vidas para fazer uma pausa, para identificar as nossas sombras e nos preparar para a missão que viemos desempenhar na Terra. Todos nós temos uma missão, temos uma tarefa que só a nós compete executar, né? Então, essa é a preparação, é esse deserto, essa busca desse deserto é essencial para um autoencontro e para o conhecimento das nossas reais necessidades. Joana de Ângeles, ela fala que, na atualidade, a busca desse deserto não nos conduz às regiões geográficas áridas, distantes da civilização, mas às paisagens interiores, que precisam ser conhecidas através da reflexão profunda, da busca do silêncio iluminativo. Então, ela está nos dizer aqui que existe uma necessidade imperiosa de, através da meditação, através da pausa, nós fazermos essa viagem interior, praticarmos o silêncio que vai nos auxiliar a nossa autoiluminação, porque é longe das distrações,
da matéria, longe de tudo, todo o burburinho, né, do nosso dia a dia, que temos uma maior possibilidade de ouvir a nós mesmos, de nos autoconhecer, de identificar as nossas necessidades. E conhecendo as nossas sombras, nós temos a oportunidade de transformá-las. Somos capazes, nesse silêncio, né, interior, de enxergar as nossas reais necessidades que estão nos distanciando das tarefas espirituais, né? Então precisamos, esse silêncio ele vai nos abastecer. Apesar dele estar em jejum, mas o jejum era material, mas espiritualmente Jesus estava se fortalecendo, assim como nós, quando buscamos fazer essas pausas, esse silêncio meditativo, esse silêncio de oração, nós também nos abastecemos espiritualmente e vamos atrair para nós as luzes para identificar as nossas sombras. Então, Jesus foi ao deserto para nos ensinar a nos libertar da materialidade e buscar o alimento espiritual, buscar a espiritualidade. A gente viu que na primeira tentação, o adversário diz a ele, né? Apesar de estar lá o Satanás, mas o Satanás é um adversário do bem. Se você é filho de Deus, ordena a essas pedras para que elas se transformem em pão. Então Jesus, ele foi tentado a desistir do propósito de jejuar, de satisfazer a sua fome. Nós seremos também tentados a desistir da nossa busca do autoaprimoramento. Quando nós estamos praticando o jejum dos vícios, das imperfeições, virão convites para que a gente deixe, né? Então, ele foi tentado para usar os recursos espirituais dele e atender às necessidades materiais, né? Ele estava no jejum e foi tentado para a fome da matéria, né? Então, utilizar assim os dons espirituais para satisfazer a materialidade é a tentação imediatista. E o que foi que Jesus disse? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele traz aqui outro ensinamento, ele fala da nutrição espiritual. Nós estamos encarnados, precisamos cuidar do corpo e do espírito, e é justo que nós lutemos para a sobrevivência material, mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e que nós precisamos da nutrição espiritual, nos fortalecendo para fazer aquilo que nós viemos, aquilo que foi determinado para a gente realizar aqui encarnado, né? Temos um corpo, mas não podemos prescindir do alimento espiritual. Por isso que ele disse aqui, ó, toda palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar com essas verdades do pensamento divino. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem uma página que é Jesus na Samaria, que é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira do poço, quando ele pede água, né? E a mulher fica surpresa e diz, como tu, judeu, pede água a mim que sou samaritana. Enquanto Jesus ficava ali no poço, disse aos discípulos que ele estava cansado e ia descansar, e os discípulos teriam ido à cidade em busca do alimento. Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana. E quando os discípulos retornaram, Filipe chegou mais próximo dele e disse, mestre, aceite um pouco do pão. É indispensável que você se alimente, descanse e coma. E aí ele traz um ensinamento grandioso para todos nós, muito coerente com nem só de pão vive o homem, porque ele diz, não se preocupe, Filipe, não tenho fome. Aliás, eu recebo um alimento que talvez nem vocês, que são os meus discípulos, puderam conhecer. E aí o apóstolo ficou, que tipo de alimento é esse, né? E disse, qual é esse alimento, mestre? Que nem nós que caminhamos com o mestre a gente conhece. E ele diz, antes de tudo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou para ensinar o amor e a sua verdade. O meu sustento é realizar a sua obra.
é fazer a sua vontade, é estar em conexão com Ele, né? Fazer a vontade de Deus é estar em conexão com Deus, é estar próximo de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos abastecemos espiritualmente. Então, essa primeira tentação traz essa lição para a gente também. É muito comum, né, quando nós nos disponibilizamos para estabelecer uma nova rotina, uma disciplina, né, fazer alguma mudança nas nossas vidas e nos comprometemos conosco mesmo, nos livrarmos de algum vício, alguma imperfeição que já identificamos que é prejudicial, nós sermos visitados pelos convites fáceis, que vão tentar nos arrastar para os hábitos antigos, os hábitos nocivos, né? Então, toda mudança, ela exige de nós muito esforço, muita vigilância, porque nós vamos ser tentados, né? E nós vamos precisar de um tempo que é para consolidar aquela mudança, porque quando aquela mudança estiver consolidada, nós não seremos mais tentados. Ela já se incorporou na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O que faz com que nós sejamos tentados são as nossas imperfeições. Quando a gente vence, né, enquanto não vence, aquele erro é a porta aberta para a influência desses espíritos maus. Mas a hora que vence, e só o tempo, né, que pode dizer se nós vencemos ou não, nós fechamos a porta, pelo menos para aquela imperfeição. Na segunda tentação, o adversário colocou Jesus lá no pináculo do templo e disse: você não é filho de Deus? Então pule, você é privilegiado, você é o maior, você é importante. A tentação era essa, para que a gente se julgue importante, centro de tudo, merecedor de um tratamento especial e privilegiado. E é dessa forma que muitas vezes nós nos sentimos. A gente quer fazer o que a gente quiser, mas que Deus possa estar sempre pronto para nos atender, né? Essa é a tentação do orgulho, é o culto ao próprio eu, é estar até acima de Deus, né? E o que é que Jesus disse? Não tentarás ao Senhor o teu Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu àquele adversário do bem, né? Então, não tentarás ao Senhor o teu Deus, porque Deus cuida de tudo. Mas Deus cuida de tudo através das leis eternas, sábias, criadas para a nossa felicidade. E que essas leis são iguais para todos nós. Nós somos iguais. Não tem nenhum filho que mereça privilégio. Então, quando nós, de uma forma equivocada, né, a gente possa dizer assim, por que Deus deixou isso acontecer? Logo comigo, eu não merecia. Onde estavam os meus amigos espirituais, o meu anjo da guarda, que não viram que isso ia acontecer? E às vezes até diz assim, eu tenho feito caridade, eu não faço mal a ninguém. Então, é se considerar diferente, se considerar especial, ignorar a justiça divina. E a terceira tentação, Jesus foi pressionado a se submeter ao Satanás em troca de se tornar poderoso. Na verdade, o adversário aqui do bem, né? Ele quis afastar Jesus da sua missão, fascinando ele com as coisas materiais. É um alerta para todos nós, para não nos deixar levar pelas ilusões do mundo, nos distanciando dos nossos propósitos espirituais. Diversas vezes nós somos tentados a nos distanciar dos propósitos espirituais e muitas vezes barganha, né? Muitas vezes nos é oferecido ganhos materiais para que a gente deixe a espiritualidade e vá se voltar apenas para o material, né? Então, o que foi que ele disse? O que foi que Jesus falou para esse adversário? Adorarás apenas ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele servirá, né? Encarnados na terra, nós podemos lidar com o poder, nós podemos lidar com a riqueza, né? Todos esses recursos, mas nós não podemos utilizar de uma forma egoísta,
porque administrar um grande patrimônio é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos o dever de fomentar o progresso. Nós não podemos utilizar das riquezas, de tudo, de uma forma egoísta, ou então para dominar as criaturas, para manipular as pessoas. A gente pode usufruir desde que respeitando o nosso semelhante e contribuindo para o bem geral, né? Então, meus amigos, essa nossa reflexão de hoje, que ficou assim bem forte com relação a não cairmos nas tentações, é a questão da imperfeição. Então, as nossas imperfeições são portas abertas para que os espíritos que influenciam tanto nas nossas vidas, que às vezes são eles que nos dirigem, então essas imperfeições são portas que fazem com que ele cheguem até nós, tenham acesso até nós. Por isso nós dizemos, está lá no Pai Nosso: Senhor, nos ampara em nossa fraqueza, nos inspira pelos nossos anjos da guarda e pelos bons espíritos, nos inspira a vontade de nos corrigirmos de todas as nossas imperfeições, para que os espíritos maus eles não tenham acesso às nossas almas. E com essa prece, nós concluímos o nosso curso do Evangelho, rogando a Deus e aos amigos espirituais que nos fortaleçam cada vez mais, para que a gente possa trabalhar para nos livrar das imperfeições e assim fechar a porta ao acesso dos maus espíritos. Muita paz e até a próxima oportunidade.